Qual a situação do Sinisterra? Samuca, podemos aproveitar aqui para um girão de notícias do departamento médico. Já temos a confirmação de que o Cássio tomou o Imosec, né? Mas e as questões E hoje mais... deve ser Floratil, para repor a flora. repor, para voltar tudo Tem que pegar os nomes desses remédios aí no laboratório Cimédio. É isso. Pra gente... Forçar uma parceria. Estreitar laços. Mas, ô Caramujo, o Chico, o exame vai constatar a lesão muscular, né? Senão ele não sairia daquela forma. O Jonathan Jesus, acho que já deve ter passado por exame de imagem e a suspeita é de uma lesão mais séria. Então, acho que ali teve um choque, né? E a perna dele ficou presa. E quando faz isso, o Dr. Sérgio Campolino ali no momento fez aquele exame clínico para ver se era ligamento de cruzado, gaveta, né? Para ver como que tá a questão do joelho, né? Então, existe uma suspeita de uma lesão grave. Ligamento? Tomara de ligamento. Aí não sei se seria a LCA ou uma outra, né? Torcer aí para que não seja nada muito mais sério do que a gente imagina, porque se for LCA, 7, 8 meses aí afastado, né? Um jogador que estava para ser negociado, mas o Cruzeiro não negociou, né? E aí aconteceu tudo que aconteceu, e se isso se confirmar, o Cruzeiro terá que ir ao mercado, muito provavelmente, né? Que eu acho que é um outro ponto que a gente pode falar aí sobre o João Marcelo, né? Eu acho que tá ficando chato a gente falar tanto, mas é que as coisas estão acontecendo o tempo inteiro quando ele tá entrando, né? Eu acho que é ruim isso pro atleta também. E sobre o Sinisterra, o Vidalba tá para voltar, tomara aí que tenha condição já na quinta-feira, né? Porque o Jonathan Jesus, se tem uma suspeita de uma lesão séria, ele não vai jogar a quinta, né? Exatamente. Mesmo que não dê nada, aí você vai perder o atleta por alguns jogos aí, se for uma coisa mais simples. Então, o Vidalba, acho que se ele tiver condição, eu prefiro iniciar com ele do que o João começar. E o Sinisterra, existe uma expectativa de que ele possa aí treinar com o grupo nessa semana, né? Tomara que já seja hoje também, a reapresentação é à tarde, para ter mais uma opção ali para o setor ofensivo, né? Boa. E aí, meus amigos, qual que é o tamanho do prejuízo aí, né? Não ter o Jonathan Jesus no momento. Samuca até falou aqui dessa questão de ir ao mercado. Ir ao mercado, tentar aproveitar algum dos jogadores que está no elenco, tipo tem o Bruno Alves e o Janderson, que não são mais zagueiros com idade de base, que estão lá treinando no dia a dia, mas não foram utilizados pelo Tite. Talvez dá uma oportunidade para esses garotos ou tem que contratar mesmo? Tem que contratar. O Jonathan Jesus ficando de fora todo esse tempo, né, sendo realmente o pior cenário possível, não tem como o Cruzeiro fugir do mercado, não. E talvez eu seja até um pouco radical. O ideal seria o Cruzeiro ir atrás de 2 zagueiros. Porque antes do Jonathan se lesionar, eu já pensava que um zagueiro seria necessário, aí muito por conta do João Marcelo, por estar dando cada vez mais indícios de que a curto prazo não vai se recuperar, e nem sei se isso vai acontecer a médio ou longo prazo. Agora, com uma lesão do Jonathan, eu considero que o Cruzeiro só teria 2 zagueiros confiáveis, Fabrício Bruno e o Lucas Vidalba, que ainda vai retornar, e o Cruzeiro pode ser até que tenha que acelerar algumas questões com o Vidalba para ele já ser titular. Os garotos, claro, têm potencial, mas me parecem que eles não têm tanta confiança por parte do Tite, e é muito pouco para a temporada que o Cruzeiro vai ter. E aí lá na frente, ainda tendo Copa Libertadores, Copa do Brasil, só ter 2 zagueiros realmente úteis. Então assim, acho improvável o Cruzeiro ir atrás de 2 zagueiros, muito improvável, mas seria o ideal. Agora pelo menos, é algo que o clube vai ter que buscar com muito carinho, caso o Jonathan Jesus venha a ter uma lesão grave. Inclusive, gente, antes da Rafa, dos demais comentários, vamos chamar o Tite Adenor Bach, falando sobre a situação de João Marcelo, que está em voga aí, em questionamento, né, depois dessas atuações pouco convincentes. Vamos ouvir aí o senhor Adenor. Tudo bem. O João se recuperou, ele treinou nas férias, ele voltou bem, ele fez bons jogos, e eu lembro que eu acho que num dos jogos nós não tivemos uma finalização do adversário. Eu acho que no jogo que nós perdemos 1-0 em casa, o adversário finalizou uma. Então o João está bem, não está brigando pela titularidade.
né? O Djalma está voltando, né? Tem os garotos da base também que estão daqui a pouco, não sei, tem que avaliar também a extensão da gravidade do Jonathan, para que a gente possa ter uma situação nessa. O João Marcelo tá bem, pelo menos é o que disse a Adenor. Caramujo, mas ali ele não tá errado de falar isso não. Ele não pode ir para coletiva e falar, realmente eu tenho que contratar porque nenhum dos meus outros zagueiros presta. Então, talvez é uma das... Assim, a coletiva dele, inclusive, inteira foi para falar para o seu próprio grupo, né? Ele não quis falar a realidade dos jogos, aquilo que a gente viu no campo. Ele quis, talvez, fazer um afago no seu grupo de jogadores e eu aplaudo a coragem dele porque ele se coloca na posição de ser ainda mais criticado e cobrado do que está sendo. Mas eu entendo que no futebol brasileiro acontece esse tipo de coisa. Nesse caso em específico, eu acho que ele fez o correto, você não tem que expor o jogador. A gente já viu o João Marcelo jogar muito mais bola no Cruzeiro do que ele está jogando. Eu acho que ele melhorou um pouco em relação a como ele começou, mas ainda está muito longe daquilo que ele já apresentou no Cruzeiro e daquilo que nós precisamos hoje de um zagueiro, porque o nosso sarrafo subiu bastante, as competições, onde nós brigamos no Campeonato Brasileiro, isso vai exigir atletas melhores e de mais nível em todos os setores do campo. O João Marcelo até o momento não é esse atleta. Sobre a contratação, acho que vai depender muito da gravidade do Jonathan Jesus, mas se for algo como um LCA, por exemplo, que tira o atleta aí por 7, 8 meses, e ainda é pouco, né? Que pouco tempo atrás era 1 ano LCA. Aí realmente tem que ir ao mercado e tem que contratar, mas ele fez o certo em falar sobre o João Marcelo dessa forma. Eu tô discordando muito da Rafa hoje. Eu acho que ele não fez o certo. Você pode proteger o seu jogador, mas com outras palavras. Dizer que ele está bem, o campo está mostrando, né? É desconexo com a realidade. Sim, exato. Pode falar, o João passou por um processo, é um jogador que já mostrou muito potencial. Todos nós aqui, né, sabemos reconhecer isso, que ele foi muito bem naquela temporada de 24, né? Depois de não receber chances em 23 quase, faz um grande ano em 2024, termina mal ali, assim como o Cruzeiro também dá aquela patinada, vem a lesão grave e ele está com dificuldade para voltar ao nível que a gente espera que ele possa voltar, é jovem, e é normal esse processo, e por ser normal, eu acho que ele não pode ser exposto dessa forma. Porque ontem ele teve, eu acho que um desarme bom, que foi na ponta esquerda. Sim. Os outros lances, assim, são de um zagueiro que está muito abaixo, muito abaixo. Na corrida, ele perde quase todas. E o João, tipo, ele não é um zagueiro super rápido, né? Uhum. Mas ele também não é esse zagueiro lento. Então, eu acho que você pode chegar numa coletiva, queremos recuperar o João Marcelo, tem certeza que ele vai recuperar, a gente tem confiança no atleta, mas isso é aos poucos, né? Falar que ele está bem disputando titularidade, aí eu achei fora de órbita. E eu achei que o Tite usou um exemplo infeliz também, porque ele fala do jogo contra o Democrata, né? O Cruzeiro toma um gol que começa numa falha do João Marcelo. A maior falha é do Fagner, mas o João Marcelo cabeceia para trás. Ele gera aquela oportunidade ali para o Brian chegar e, claro, não estou aqui eximindo o Fagner, mas o João Marcelo erra, né? O João Marcelo não tem nenhum bom jogo na temporada, nenhum mesmo. A gente fala de bons jogos. Acho que tem um jogo que ele assim, não tem nada para falar dele, o 5-0. Que ele entrou no intervalo na vaga do Jonathan, mas ali foi um jogo, um jogo atípico, né? O Uberlândia facilitou muito pra gente, mas Exato. Ali ele não merece crítica. Mas mesmo assim eu nem considero uma boa atuação, sabe? Eu acho que é muito isso que você falou assim, de cenário do jogo, né? Ele nem foi muito exigido. E o João Marcelo não pode acreditar nisso que o Tite falou, né? Até para ele seguir se motivando, seguir pensando que realmente tem que fazer mais, porque se o treinador fala isso e aí de repente o João Marcelo absorve como realmente uma realidade, aí é preocupante, porque para ele ser um zagueiro confiável para o Cruzeiro, precisa fazer muito mais. O 2026 o João Marcelo não é bom. Não acho que ele acredita, assim como não acho que os jogadores do Cruzeiro acreditam que fizeram um grande jogo, né? Porque o Tite falou isso também, que não é verdade. Repito, a coletiva dele não foi para falar sobre o jogo, sobre o momento do Cruzeiro, foi para fazer afagos no grupo do Cruzeiro.
Assim como o Fabrício Bruno, por exemplo, quando concede uma entrevista ali no intervalo, à TV, é uma entrevista para poder falar que está fechado com o treinador, com a comissão técnica. Então, as escolhas do que falar publicamente ontem, elas tinham intenções muito específicas, que não eram a realidade do que a gente está vendo no campo. Então, eu me assustaria muito, tá? Se eu visse que a turma lá está acreditando nessas coisas. Acho que internamente, espero, né? Torço que o discurso seja outro, porque senão não vai dar para, em toda coletiva, ele ficar fazendo afago no elenco. Em algum momento ele vai ter que começar a falar a realidade. Acho que a tentativa dele foi realmente de vamos dar uma recuperada Paizão, na confiança. né? Ele gosta. Tá todo mundo meio preocupado, desesperado, então vamos tentar. Só que mentir pro torcedor é difícil também, né? Você E a chegar pro gente tinha torcedor um treinador que falava muito a verdade, né? Até o ano passado. Então, Isso é bom, viu, gente? Treinador que fala a verdade costuma ser muito bom. Mas, enfim, é isso. O João Marcelo tá abaixo. E eu vi gente sugerindo aqui, Adrielson, Joaquim e tudo mais. Vocês conseguem achar, assim, né? Se o Cruzeiro de fato precisar ir ao mercado, tem um zagueiro que você fala, pô, fulaninho de tal aqui encaixaria muito bem no Cruzeiro. Eu vi que o Palmeiras fez uma sondagem pelo Alexandro do Lille, que até é convocado para a seleção. Falei, tem a menor chance de vir, né? Jogador de 30 milhões de euros, sei lá. Quer dizer, a menos que alguém queira pagar 30 milhões de euros, né? A gente pagou. Então, enfim. Mas vocês conseguem ver um zagueiro? Nino está sendo citado aqui também, Lucas Veríssimo. O cruzeirense lá voltou pro Brighton lá, Igor ele jogou? Júlio, Ele né? jogou? Acho que ele Acho que Quantos não milhões? jogou. Quantos milhões de euros nele? Não, empréstimozinho. Eu acho que Empréstimos em pela condição de situação atual compra? poderia Poxa. rolar o empréstimo. Vem pra cá, filho. Vem pro seu clube de coração. Pedro Martins gostava muito do tal do empréstimo com opção de compra, né? Nisso aí. O João Marcelo, inclusive, veio nessa. Exatamente. Verdade. Você testa Ficou o no cara. ficou no banco lá contra Everton. Vem pro Cruzeirão, Não Igor. deve ser aproveitado. Vem pro Cruzeirão como se fosse só ele. O cara pega o avião e vem. Vou né? fazer essa negociação aqui agora. O Samuel Boa, vai boa, sugerir o nome. O WhatsApp pro Joaquim Pinto aí, sugerindo o nome. Eu gosto do Joaquim, mas eu não tenho acompanhado a temporada. Ele tá no México, né? Isso. Tá no Tigres. Pois é. E assim, é um mercado também que paga muito bem, né? Pratica salários muito altos e aí ainda tem a disposição do atleta de abrir mão de valores e vir ao futebol brasileiro. Mas a questão é que o Cruzeiro vai precisar trazer alguém, caso se confirme uma situação mais grave do Jonathan Jesus, que não é para compor elenco. Porque para compor elenco já tem o Janderson e o Bruno Alves, né? Então vai ter que ser alguém para brigar por titularidade, porque em tese o Jonathan Jesus briga por titularidade com o Vidalba. E aí vai precisar ser um zagueiro mais pronto, de um patamar acima, e aí vai precisar desembolsar uma graninha. E seria interessante também um zagueiro que já conheça o futebol brasileiro. Até pela temporada ter começado, querendo ou não um trabalho novo, acho que seria interessante. Aí a gente pode falar do Joaquim, que realmente é bom zagueiro, seria um acréscimo legal, principalmente no jogo aéreo. Nino é muito difícil, né? Mas seria fichão, digamos assim. Todo mundo quer, né? Veríssimo é muito bom jogador. Tem outros estrangeiros que eu gosto também, mas aí já não casam com essa questão de conhecimento do futebol brasileiro, né? O Marechal, que tá lá no Dinamo Moscou, tem o Lautaro Ribeiro, do River. Mas eu acho que um jogador nessa linha aí, que conheça o futebol brasileiro, seria interessante, para que o Cruzeiro tenha menos risco na sua aquisição. Eu ouvi, você também ouviu. Caio Fábio falou que quer um zagueiro que tem experiência no futebol brasileiro. Mateu Gamarra volta pro Cruzeiro? É isso, Caio Fábio? Pelo isso mesmo amor que de você Deus. pediu? Aqui, eu falei com uma pessoa aqui sobre o... É Igor Júlio, né? Igor Júlio. O clube não vai liberar emprestado, mas venda libera. E eu não vou falar o valor aqui, porque senão Não. outras Então torcidas fica vão... mais Sim, caro. sim. Então fica mais caro. Não cometa o erro que o BAP cometeu. Ih, o cara tá me ligando aí. Como é que... Se vier, pode agradecer Samuel Venâncio. Ou cobrar também, né? Porque vai que ele Exatamente. vem Vai e que não o cara se joga adapta. mal. Então, Ser diretor de futebol. traz o Neres. Meu Deus do céu. Não, calma, gente, calma. Então, Aqui, eu tô ao vivo aqui, eu te chamo aí daqui a pouco. Só acabar a live aqui. Vamos fazer essa negociação aí acontecer. olha aí, hein? Tô brincando, viu, gente? Não, tô brincando. Mas aqui Já faz o Pix aí, Samu. É porque se o Jonathan tiver... Porque o Cruzeiro acho que já precisava de zagueiro, né? Sim. Então, se machucar, vai ter que contratar um outro zagueiro, velho.
Situação complicada, porque o Vidalba tá voltando também, e por mais que seja um zagueiro confiável, voltar de lesão é sempre uma Talvez dúvida, não né? volte no nível que estava no ano Isso. passado, Às talvez vezes demora demore. um pouquinho, né? Igual o João Marcelo. João Marcelo, Exato. que é muito mais jovem, né? O João Marcelo tem acho que 24 ou 25 anos, o Vidalba já tá na casa dos 30, então o jogador, como ele volta, depende muito de cada um. Então, vamos com calma, meus amigos, vamos aguardar então se o Samuel consegue contratar o nosso próximo zagueiro aí. Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia, segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.